Sou Itamar Maia da Silva, sou natural de Candelária. Vim para Porto Alegre, eu tinha 7 anos e de Porto Alegre eu comecei a minha carreira no Cruzeiro de Porto Alegre. E a felicidade que eu tive é que eu nem pensava em ser atleta, mas eu aprendi a ser atleta no quartel. Lá eu aprendi a fazer física, a cumprir ordem e dali em diante, eu quando estava no meio do ano do meu serviço militar, eu disse, agora eu sou um atleta, antes eu não era. Mas demais é tranquilo, é uma vida que foi simples. Morei num bairro bem complicado em Porto Alegre, que é a Cruzeiro, né? Era um bairro marginalizado, mas eu conseguia sair intacto dali, graças aos meus pais, né? Por eles que hoje eu estou aqui e tive a felicidade de ser um atleta e bem sucedido na minha carreira. Itamar era jogador do Cruzeiro e o Cruzeiro estava para fechar. E aí o Novo Hamburgo já tinha se interessado por mim, que eu já tinha jogado alguns jogos contra o Novo Hamburgo e joguei bem, né? Então eles perguntaram pelo tal de Itamar, quem é aquele negrão que joga de ponta direita ou de centroavante? Os caras disseram, aquele é o Itamar. E vocês liberam ele para nós? Aí o Cruzeiro disse, se vocês comprar, nós liberamos. Só que o Novo Hamburgo não quis comprar, né? Ele disse que não. Comprar não, nós queríamos ele, como o Cruzeiro ia fechar, né? E aí eu falei com o presidente do Cruzeiro, pô, o Cruzeiro vai fechar. O Cruzeiro não tem que ficar prendendo o jogador. Não tem como o senhor me liberar. E eu me dava bem com o presidente, né, que era Ney Oliveira. E aí ele disse, eu vou te liberar, mas tu tem que dizer que tu vai jogar num time amador. Que daí tu vai reverter o teu contrato de profissional para amador. Senão a diretoria não vai te liberar. E aí daí ele falou para a diretoria que eu ia jogar na Termolar, naquele tempo que a Termolar disputava campeonato do SESI ou do estadual, né? E aí eu disse que ia jogar na Termolar. Mas ele sabia que eu vinha para cá, para Novo Hamburgo, né? E aí ele me liberou de manhã, de tarde eu estava aqui lá no Santa Rosa, conversando com a diretoria e acertando meu contrato para ficar no Novo Hamburgo. Aí joguei 4 anos no Novo Hamburgo e um tempo que para mim foi um dos melhores da minha carreira. Eu acho que tanto o Novo Hamburgo quanto o Esportivo foi um dos times que mais eu me destaquei. Então, tive sucesso. Até hoje o pessoal não esquece de mim e foi uma cidade que eu escolhi para morar pelo jeito que o pessoal me tratava como ser humano, né? Que isso é importante na vida da gente. E eu disse, é a cidade que eu vou escolher para mim morar é Novo Hamburgo. No tempo que eu vim para cá, era uma das coisas que eu nem me preocupei com isso, eu nem disse, olha, eu vou para o Novo Hamburgo, vou vir para o Novo Hamburgo para jogar. Então eu vim para jogar. Tive sempre um bom relacionamento tanto com o negro quanto com o branco. Não tive esse problema de racismo, né? Pelo menos na minha cara nunca ninguém me chamou de negro, ou disso, ou daquilo, ou de macaco, seja lá o que for. Sempre me trataram bem e até hoje eu sou bem tratado aqui em Novo Hamburgo e sou bem quisto também. Então foi por isso que eu quis morar aqui, pelo jeito que eu me relacionava com as pessoas. Me dava bem com todo mundo, também nunca tive arrogância, né? Sempre fui um cara simples e humilde e respeitador também. Nem em sonho. Nunca pensei em ser jogador de futebol, até porque o meu pai era colorado doente, né? E naquele tempo só tinha fera jogando no Inter, né? Então ele dizia que tinha Braulio, tinha Dorinho, depois apareceu os outros, Falcão já é da minha época, Caçapava também, mas na época tinha Paulo César Carpegiani, tinha os caras que eram os ídolos deles, né? Figueroa. Então ele dizia, daí um dia eu disse para ele era torcedor do Inter, né? E ele veio perguntar para nós era 4 irmãos, daí homem, né? E 3 mulheres. Daí ele perguntou para nós, para que time vocês torcem? Daí meus outros irmãos, eu sou do Inter, eu sou do Inter. E daí ele veio perguntar, e tu, guri? Daí eu tinha 8 anos, eu disse assim,
Eu não quero ser torcedor, eu quero ser jogador. Sai daí, seu porcaria. Vai, querido, como é que tu vem falar uma coisa dessa? Nem sabe nem se limpar direito e vem dizer que quer ser jogador de futebol? Tu nunca vai ser jogador de futebol. Então, aí também não discuti, não contestei. Isso eu falei porque eu não queria ser colorado, torcer para time nenhum, porque o pai quebrava as coisas dentro de casa quando o Inter perdia. Então eu disse, eu não vou ser, se é para mim ser torcedor desse jeito, eu não quero ser torcedor. É a primeira coisa que eu tento transformar eles em cidadãos. Eu não quero formar vocês atletas, eu quero formar vocês primeiro cidadão, porque o atleta vem ao natural. Agora um cidadão, formação de cidadão é difícil. Aí falo para eles respeitar pai e mãe, não vão atrás dos amiguinhos de vocês, que os amiguinhos de vocês não vão levar vocês às vezes para o bom caminho. Os pais de vocês querem o bem de vocês. Vocês sabem por que os pais de vocês querem o bem de vocês? Porque eles amam vocês. E quem ama quer o bem da pessoa amada. Então, olha, vocês têm que cumprir a determinação do teu pai, da tua mãe e não dos amiguinhos de vocês. Então, para mim, se eu conseguir formar cidadão, que até agora foi o que eu fiz, né? Formei cidadão e muitos alunos meus às vezes me encontram e diz graças ao Senhor que eu saí fora eu já estava sendo enganado pelos meus amigos. E o Senhor falava que nós tínhamos que obedecer pai e mãe. Eu até falei para os meus pais, pai, mãe, eu tô fazendo coisas erradas. Eu peço desculpa para vocês que aquele professor lá me ensinou a fazer coisas boas. E coisas boas é eu respeitar vocês. E vocês não querem que eu faça isso. E muitos pais dizem que os filhos deles ficaram mais tempo comigo do que com eles. E eu fico gratificado com isso, a minha gratificação é essa, porque eu vivo com a bondade de Deus no meu coração e quero levar a bondade de Deus para eles. Eu falo muito do Pai lá de cima para eles, né? Porque sem Ele nós não somos nada. A gente pensa que é a grande coisa aqui na Terra, mas se a gente não pegar a bondade de Deus e trazer para dentro de nós vamos ser as pessoas que quando nós ir embora dessa vida, ninguém vai lembrar de nós. Santa Rosa, para mim, foi um local que até hoje, que eu passo por lá, eu sinto saudade. Foi aonde eu consegui a ser o atleta que eu fui, considerado pelo Rio Grande do Sul todo, no Santa Rosa. Então ali, que nem os caras diziam, vocês parecem que já conhecem os atalhos do campo, vocês sabem tudo, vocês fazem jogada, que eu era o ponta direito e o Manuel era o lateral direito, que é o pai do Michael, que jogou na Inter de Milão e na seleção brasileira. Então ele dizia, vocês fazem jogada que nem os jogadores da dupla Grenal fazem. A prova está que tentaram levar nós para o Inter ou para o Grêmio, e naquela época a diretoria os diretores só falavam diretoria com diretoria. O jogador era o último a saber, ou nem sabia. Eu só fui saber que Inter e Grêmio me queriam depois que eu parei de jogar. Que depois o Cléo foi treinador do meu guri, né? Que jogou no Inter. Daí ele perguntou, por que tu nunca quis vir pro Grêmio nem pro Inter? Daí eu disse, mas quem disse que eu não queria vir? Lógico que eu queria vir. Porque eu nunca soube que o Inter e o Grêmio me queriam. Mas várias vezes nós pedimos para te contratar, para te trazer para jogar com nós e o Novo Hamburgo disse que tu não queria vir. Eu disse, o Novo Hamburgo nunca falou para mim, a diretoria do Novo Hamburgo nunca falou para mim que o Inter ou o Grêmio estava interessado em mim. São coisas do futebol mesmo, que naquela época fazia parte, né? Jogadores, nós só ia saber se caso a transação se concretizasse, senão não. Todo jogador de futebol que joga no interior quer jogar no Inter ou no Grêmio, entendeu? A prova está que o Novo Hamburgo tinha me liberado para mim jogar no Palmeiras e eu estava indo para o Palmeiras. Eles iam me dar as passagens segunda-feira e saiu no Fantástico no domingo que o Palmeiras estava na chave do Novo Hamburgo. E aí, não liberaram. Não vão te liberar para te jogar contra nós. E aí eu não fui. Fiquei no Novo Hamburgo e por azar meu, durante os treinamentos eu tive um estiramento e não joguei nenhum jogo do Campeonato Brasileiro. E aí muita gente achou que eu me lesionei de propósito, que eu simulei a minha lesão. E eu não simulei lesão, né? Porque eu não era de fazer isso. Né? Quem não ia querer jogar um Campeonato Brasileiro? Talvez seja mais fácil para ganhar dinheiro, mais fácil para te jogar, mas
Eu acho que o futebol tinha que voltar a ser o que era antigamente. Nós vestia a camisa, nós entrava em campo, o dinheiro era o que menos nos interessava. Agora, jogar bem, isso nos interessava, porque a nossa imagem estava em jogo. Hoje eu vejo o futebol totalmente diferente do tempo que a gente jogava, entendeu? Tu vê os times sem aquela vontade de querer vencer. Nós não interessava se era Inter, era Grêmio, era Palmeiras, seja lá quem for. Nós ia para cima, onde senti prazer de ver o Juventude jogar. Senti um prazer assim de, pô, parece o nosso tempo. Nós jogava com vontade. E eu estou vendo os jogadores do Juventude jogando com vontade contra o Grêmio. E aí a prova deu no que deu. 3-0 para o Juventude. Vários negros, a maioria era negrão, né? Então, no Novo Hamburgo nós tinha uns 8 jogadores que eram negros. Entendeu? Isso que tinha o Paulo Vieira, que era negro, que jogava de zagueiro, o Joaquim, lateral esquerdo. Depois veio o Enio Costa, tivemos o Enio Costa. Na frente jogava eu, lateral direito era o Manuel. Então, isso jogados titulares do time, né? E depois tinha mais 4, 5 que eram o reserva, né? Mas eu sempre tive um bom relacionamento aqui em Novo Hamburgo pelo tratamento que eu dava para as pessoas. Eu entrava, porque a gente, para entrar no Santa Rosa, lá nós tínhamos que passar no meio da torcida. Tinha um bar ali e nós passava no meio. Eu abraçava os torcedores, conversava com eles, até os caras ficavam bravos comigo. Aí os caras davam com um copo de cerveja. Ai, Itamar, toma um gole aí com nós. Eu pegava o copo, tomava e dava para eles de volta. E a gente terminava o jogo, eles ficavam dentro desse bar ali e nós tínhamos que passar ali pelo meio deles. E nós passava com naturalidade, sem se... Não, sempre passava ali e sempre era bem tratado. Apesar que nós tínhamos um mau vício, né? Era difícil nós perder em casa. Nós dizia, perder, nós não vamos perder. Nós podemos empatar, mas perder não. Então nós jogava para não perder. E vários jogos nós empatamos com o Inter e com o Grêmio. Teve outros que nós ganhamos de 1-0, até eu disse, 1-0 é 10-0 para nós. Então nós ganhávamos os jogos de 1-0 e saía comemorando como se fosse uma goleada. Porque nós estávamos jogando com os times melhores do nosso Rio Grande. Lembranças a gente sempre tem, né? A gente tem as lembranças boas que tivemos aqui no Novo Hamburgo, né? Então foi umas lembranças que a gente não pode esquecer, né? Tudo que a gente teve de bom, a gente não esquece. E mesmo as coisas ruins a gente também não esquece, né? A gente sempre lembra. Eu só tive alegria, no Novo Hamburgo eu só tive alegria, não tenho nada que reclamar, tenho só a agradecer quando o Novo Hamburgo, a diretoria do Novo Hamburgo foi lá me contratar. Então, que Deus abençoe a eles e a nós todos, né? Porque a gratidão ela é grande, porque foi um dos times que mais tempo eu joguei e eu fico muito feliz de ter voltado aqui no estado do Vale, que é a mesma coisa que eu estar no estado de Santa Rosa, onde eu joguei muitos anos. Eu só tenho que agradecer a Deus, né? Porque eu sempre tive esse dom de buscar a Deus no meu coração e botar esse dom no coração dos meus filhos. E na época, quando eu era criança, as pessoas diziam que principalmente nossos pais, né, que nós não devia perder nossos filhos para o mundo. Diz, não perde os filhos de vocês para o mundo. Mas eu não entendia nada. Por que é isso, não perder o filho para o mundo? Depois eu entendi que era ensinar as boas coisas para eles, eu levava eles em catequese, levava eles para fazer onda, naquele tempo tinha onda na igreja, então matriculava eles para eles participar do dom de Deus, né? Porque como eu buscava esse dom, né, não era que nem eu sou agora, né? Hoje, quanto mais velho, a gente mais vai entregando a vida da gente para o paizão lá de cima. Então, eu ensinei sempre para meus filhos esse dom, o dom de viver a verdade. Eu digo, eu prefiro que vocês falem a verdade para mim do que vocês me mentirem. Então teve um dia que o meu filho falou a verdade para mim, né? Ah, pai, eu fiz isso e aquilo e eu briguei lá no colégio. Eu digo, tá bom, parabéns. Não, mas por que o senhor não vai dar em mim? Eu digo, não,
não porque tu falou a verdade. Quando as pessoas falam a verdade, a gente tem que elogiar. Estou te elogiando porque tu falou a verdade para mim, não mentiu para mim, não deixou que lá os professores falassem para mim, ou que os amiguinhos de vocês falassem para mim, ou que os pais dos amiguinhos de vocês falassem para mim. Aí disse para ele, não sei como é que foi a tua briga, pede desculpa para o menino, porque tu não deve ficar com rancor dele, nem ele de ti. Porque eu prefiro que tu seja amigo dele, mesmo vocês tenham brigado, seja amigo dele do que inimigo dele. Porque o inimigo, ele vai nos apunhalar pelas costas. Então, se tu se reconciliar com ele, ele vai te considerar e vai ser um cara que, de vez de te apunhalar pelas costas, ele vai te ajudar. Tem tanto saudade como tem lembrança. Se tu entrar lá em casa, tu vai ver os troféus que eu tenho, tanto de como jogador, né? E depois eu treinei as escolinhas do Novo Hamburgo lá no Santa Rosa também. Também tem os troféus de lá. E chegar aqui no estado do Vale lembra o Santa Rosa, porque a família é uma só, né? Então Novo Hamburgo é uma família só. Então eu sempre torci para o Novo Hamburgo. São os times que eu torço, que são os meus times do coração, que é o Novo Hamburgo e o Cruzeiro de Porto Alegre, que foi onde eu joguei mais tempo. E a minha paixão mesmo dos times que eu joguei foi no esportivo, que eu joguei 15 meses, mas eu não esqueço de lá, porque nós era um grupo unido, um grupo que foi campeão do interior disparado. Nós só não fomos para a final porque nós perdemos um jogo em casa com um gol roubado, que nem se diz na gíria do futebol. Se nós empatássemos, nós ia para a final com o Inter. E o Tonho jogava no Grêmio naquela época, o Jânio era o nosso goleiro, faltava 30 segundos para terminar o jogo, era o último lance, cruzaram a bola e o Jânio foi lá em cima e buscou, pegou a bola, encaixou, o Tonho veio correndo, deu um empurrão nele, empurrou ele para dentro do gol com bola e tudo. E o juiz teve a coragem de dar o gol. Então são coisas do futebol, né? E deu o gol descaradamente. E nós queria dar no juiz, daí a diretoria, o pessoal entrou em campo e assegurou nós, né? Daí eu disse, não, mas esse vagabundo aí tem que tomar um soco na cara para aprender a ser homem, fazer um sem vergonhismo desse. E os caras, a imprensa xingou, todo mundo xingou. E eu disse, ó, talvez nós ia fazer mais bonito que o Grêmio na final do campeonato, né? E a prova tá que o Grêmio tomou 4 do Inter na decisão. E aí o pessoal disse, ó, não esquenta a cabeça, porque isso faz parte do futebol. Normalmente eles querem a dupla Grenal na final, independente do que vai acontecer. O juiz vai ser defamado, o juiz vai ser falado mal, mas a vida dele vai continuar, de vocês vai continuar. E não adianta tu dar um soco no juiz, tu vai ficar 2, 3 anos sem jogar bola. E 2, 3 anos acabou a tua carreira de futebol. Então, são coisas do futebol que a gente... Mas o estado do Vale... Eu joguei aqui como ex-atleta, né? Nós fizemos uns jogos aqui e quando a gente jogava, a gente veio nos vestiários aqui, se fardou, a gente comentou e lembrou dos tempos bons, conversamos sobre o quanto nós fizemos na época que a gente jogava, né? E que nós tinha prazer de jogar no Santa Rosa, né? E aí o pessoal dizia, ó, eu só venho no Santa Rosa porque vocês dão alegria para nós. Nós temos que nem, nós era na época que nem o Juventude, nós não perdíamos em casa. Então os caras dizem, nós vamos lá porque a gente sabe que vocês não vão perder. No máximo que vocês vai acontecer é um empate. Mas a maioria dos jogos a gente ganhava. Os jogos piores que a gente tinha na época era o Inter e o Grêmio e o próprio Esportivo, que tinha uns time bom, né? Na época o Esportivo tinha um time bom. E o Caxias, que era falado na época, né? Então eram os times que nós tínhamos mais dificuldade, mas sempre nós ganhava do Caxias ou empatava, não perdia. Nós fomos jogar uma vez lá contra o Juventude, todo mundo disse, o jogo vai ser equilibrado, jogo tá para 0-0, nós ganhamos de 2-0 lá no campo, lá no Alfredo Jaconi. Daí até o Edson ficou bravo, o Edson era um zagueiro do Juventude. E no segundo gol que eu fiz, eu dei uma janelinha nele, ele foi dar um carrinho, né, e abriu a perna, quando ele abriu, e ele ficou caído, e eu fui lá e fiz o gol e a torcida vaiou ele.
Chamou ele de burro. Você é o burro, ele não entra lotado no Itamar, que o Itamar vai deixar tu caído. E ele disse para os caras, quando eu jogar contra o Itamar, eu vou quebrar as 2 pernas dele. E depois ele veio aqui jogar contra nós. Os próprios jogadores do Juventude me avisaram, cuida o Edson que ele vai vir por cima. Ele vai dar uma voadora em ti e vai vir para te quebrar. Ele disse, é hoje que eu quebro ele. E aí eu falei com o juiz, disse, aconteceu isso e isso lá no campo deles. E eu não dei janelinha nele para humilhar ele. Eu dei porque era a jogada do jogo. Ele foi dar o carrinho e eu toquei a bola no meio das pernas dele e por felicidade minha eu fiz o gol. E ele ficou magoado. Daí o juiz, não, se ele vir te agredir, eu vou expulsar ele. Daí o treinador dizia para ele, não faz isso. E aí foi num lance lá que eu dominei a bola, dominei de costas. Quando eu virei, ele já vinha a mil. Quando eu virei fiquei de frente para ele, ele veio nos meus 2 joelhos. Aí eu pulei e atirei as minhas pernas para trás. E aí dei graças a Deus que só riscou a minha perna. Se eu tô com as 2 pernas no chão, ele quebrava. Não sei se ia quebrar as 2, mas uma era certo que ele ia quebrar. Quando eu vi ele, eu me atirei para trás, me deixou as pernas, o joelho tudo riscado. Veio no meu joelho. E aí foi expulso, o treinador xingou ele, porque de ti tu estragou totalmente o esquema de jogo que eu tinha para jogar contra eles. E agora nós vamos ter que jogar todo o segundo tempo contra eles, um time bom que nem é o deles, tu me fazia uma palhaçada desta. E aí são coisas do futebol que acontecem, né? Mais raça, é. Não. Não tinha aquela coisinha, tu tinha a questão da escalação ali, posição, mas hoje não existe mais nós, para começo, não. Tinha 2, né? Tinha um de cada lado. Era um toque para lá, um toque para cá, o meia um tocava para o outro e o outro já metia no fundo. E nós já sabíamos, né? Já arrancava. Normalmente eu gostava de entrar por dentro, né? E ele sempre metia a bola no bico da área grande, eu já entrava e tinha velocidade, né? Eu era um dos jogadores que naquela época na velocidade era imarcável, né? Então nós ganhava na velocidade deles e conseguia ganhar muitos jogos, nós ganhamos com essa arma dos ponta, né? E os ponta a maioria eram veloz. Mas não deixando de jogar um futebol bonito. Tinha hora que nós jogava bonito, tocava a bola, partia para cima, que nós tínhamos o dom do drible, né? Hoje, poucos dribles. Nós pegava a bola no mano a mano, o treinador dizia, no mano a mano parte para cima. Não passa a bola para ninguém. Joga no fundo e arranca, quer dizer, tu, Itamar, tem velocidade, o cara está de costa, mete do lado dele e arranca até ele virar, tu já está cruzando ou está fazendo gol. E nós fazia isso com facilidade. E a dificuldade dos jogadores marcar nós era essa. Até o falecido Enio Andrade disse, o jogador para mim que tem mais velocidade daqui do Rio Grande do Sul é o Itamar. Deus, cara, mas por quê? E o Tarcísio que tu joga, o Tarcísio joga contigo. O Tarcísio joga num time grande, o Itamar joga num time pequeno e inferniza a zaga. Ele sozinho, ele inferniza a zaga. E o Tarcísio normalmente na época ele quis dizer, o Tarcísio já ganha a bola já mastigada, né? O Itamar às vezes tem que driblar 2, 3 para conseguir fazer a jogada para ganhar o jogo para o time dele. Mas demais é isso aí. Eu acho que naquela época o pessoal era mais humano, mais respeitador. Não é hoje. Hoje as pessoas não têm respeito com ninguém. Para eles chamar de negro ou ofender a mãe ou a família, para eles é a mesma coisa. É a coisa que nós estamos conversando agora. Então, eu acho que naquela época as pessoas tinham mais respeito, porque mudou muito o mundo da época que eu jogava para agora. Então, agora tu vê as pessoas falar, tu vê o Vini Júnior é discriminado descaradamente. E isso não existia naquela época. As pessoas fazer gesto de macaco, fazer essas brincadeiras bobas deles lá, e para eles acham bonito. Porque as pessoas hoje têm pouco Deus no coração, tem pouco a bondade de Deus no coração, que eles acham que debochar dos outros é ser bonito. É bonito fazer isso. E isso não é bonito. Isso, quem vai ser prejudicado, eles pensam que é a gente, que no caso eu ser ofendido de negro ou disso.
Eu já falo diferente. Eu ia dar entrevista, eu disse, se eu fosse eu dizia, eles não conhecem a Deus, por isso que eles fazem essas palhaçadas aí. Que o dia que eles conhecerem a Deus, eles vão ver a porcaria que eles estão fazendo da vida deles. Porque isso é uma falta de respeito, uma falta de humanidade e de humildade. E isso, para o cara que faz isso, não tem nada disso. Não tem humanidade, não tem respeito e não tem humildade. Então, são coisas que hoje o futebol oferece, que para a gente fica triste, né? Porque se nós analisar friamente, nós somos o quê? Todos filhos do mesmo Pai. Nós somos todos filhos de Deus. Então, eles fazendo isso, eles estão ofendendo a própria família deles, porque estão ofendendo os filhos de Deus. Estão humilhando os filhos de Deus. E humilhar os filhos de Deus, mais cedo ou mais tarde, eles vão pagar. Eu como pessoa, eu só tenho a agradecer. Tudo que eu tenho hoje, eu dou graças a Deus. Mas foi através do futebol que eu conquistei tudo que eu tenho. As coisas que eu adquiri aqui, moro num bairro bom, tenho bom relacionamento com as pessoas aqui. As pessoas não esquecem de mim. Às vezes eu encontro as pessoas, oi Itamar, e eu olho e eu não lembro, né? E aí mas mesmo assim eu vou lá, cumprimento. Ah, tu lembra de mim? Eu acho que eu lembro, né? Daí até às vezes eu falo para eles, né? É mais fácil tu lembrar de mim do que eu lembrar de ti, porque tu que era torcedor, ou era uma pessoa que gosta de mim, vocês me viam sempre. E eu via vocês assim na passagem, cumprimentava, não tinha essas convivências com vocês. Mas o que eu tive as convivências são pessoas muito, muito boas, pessoas que gostam de mim, que muitas pessoas me ajudaram, né, e me ajudam até hoje. Para mim ter uma escolinha de futebol aqui em Novo Hamburgo e ser negro, que nem tu fala, não é fácil. Então todo mundo diz, tu vai botar a escolinha de futebol? Daí eu digo, eu vou, por quê? Não posso? Barbaridade, vai ser difícil. Daí eu perguntei para eles por quê. Não, por nada, entendeu? Mas eu entendi o que eles queriam dizer, né? Mas botei, no começo eu tinha um aluno, primeira semana que eu botei, abri lá no Flamengo e depois passou um tempo assim, eu tinha 300 alunos. Então muitos vieram porque de mim mesmo, porque me conheci, que os pais me conheciam, né? Vou levar lá para o Itamar, porque o Itamar é um cara íntegro, um cara que é simples e transmite humildade para as crianças, que é isso que eu quero do meu filho. Eu quero que meu filho seja humilde, seja respeitador e seja um ser humano, porque a formação do ser humano hoje está muito difícil. Então é difícil formar o ser humano. Mas quando tu pega os professores que ensinam essas coisas para eles, com certeza eles vão levar isso para o resto da vida. E muitos lembram de mim, que já são casados, hoje têm filhos, e lembram de mim. Hoje eu sou um ser humano, hoje eu sou casado, tenho 2 filhos, 3 filhos, e eu só tenho família hoje porque é do Senhor, senão eu não teria família. Porque eu era do jeito que eu era rebelde, eu xingava meus pais, eu discutia com meus pais, eu achava que meus pais eram meus amiguinhos, e eu sempre disse para eles, pai, não esquece disso, que os pais de vocês não são amiguinhos de vocês. Às vezes eles não querem tomar atitude de chegar ao termo de dar em vocês, porque eles amam vocês. Então respeitam ele. Vocês têm que respeitar os pais de vocês, que nem eles respeitam vocês. O dia que vocês fizerem isso, vocês vão ver que no futuro vão ser felizes. Porque todo filho que respeita pai e mãe é feliz aqui nessa vida terrena. Quando me fizeram essa pergunta, eu senti uma discriminação amorosa, né? De um termo de falar mais amoroso. Porque quis dizer, é difícil um negro vencer aqui em Novo Hamburgo. Entendeu? Ainda mais tu botar uma escolinha de futebol, os pais confiar em ti, ter que botar os filhos dele lá e confiar em ti. E eu lembro até hoje do presidente nosso, que foi ali no Novo Hamburgo, se chama Oscar Sperp. Não sei se vocês lembram das lojas Sperp. E ele disse um dia para mim, quando eu cheguei no Novo Hamburgo, ele disse assim para mim, olhou para mim, estamos te contratando,
E o teu produto só vai ser vendido, ele quis dizer que eu só ia ser consagrado se eu fizesse um bom, se eu jogasse bem, né? Fizesse a torcida ver que eu sou bom jogador. Se tu fizer o que tu fez no Cruzeiro, eles vão te aplaudir, vão te elogiar. Agora, se tu não fizer, eles vão te detestar. Então, teu produto só vai ser vendido bem se tu fazer um bom trabalho. Então eu disse, eu já tinha feito um bom trabalho no próprio Novo Hamburgo, já tinha feito um bom trabalho no São José, lá do bairro São José, lá no Americano. Então eu só tenho que dar continuidade a esse trabalho, porque a minha imagem todo mundo conhece. Me conhece como atleta, me conhece como professor e me conhece como ser humano. Então quem me conhece nesses termos vai botar o seu filho lá na escolinha, porque me considera uma pessoa que vai ensinar os filhos deles a ser uns bons cidadãos. E foi isso que eu fiz e faço até hoje. E vou levar isso para o túmulo, porque eu só vou ser bem recebido lá no céu. Vou ter a graça de Deus se eu fizer o bem. Se eu não fizer o bem, até para os meus inimigos eu faço o bem. Mesmo que a pessoa me magoa, a pessoa fala mal de mim, eu trato ela como ser humano. Às vezes até eu digo, mesmo tu não me querendo o meu bem, eu te trato como irmão, porque tu é filho de Deus que nem eu sou.